Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Desvendando os FIIs, onde eu trago para vocês informações e análises sobre os fundos imobiliários mais interessantes do mercado. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o RSR11 REC Recebíveis Imobiliários. Antes de começar, eu preciso deixar claro que isso não é uma recomendação de investimentos. O RSR11, o REC Recebíveis Imobiliários, é um fundo de investimento imobiliário do tipo papel e gestão ativa e do segmento de recebíveis imobiliários. O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição dos ativos-alvo, que são Certificados de Recebíveis Imobiliários, CRIs. Início das atividades, em 16 de novembro de 2017. Consultor de investimento, REC Gestão de Recursos S.A. Administrador, BRL Trans DTVM. Taxa de administração total, 1,20% ao ano. E não há taxa de performance. Rentabilidade. Resultado dos últimos 12 meses e desde o IPO no acumulado dos últimos 12 meses. A distribuição de rendimentos do fundo corresponde a R$ 10,46 por cota. O fundo distribuiu entre dezembro de 2017, primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial, e fevereiro de 2024, um montante acumulado de 105,0% sobre a cota R$ 100 versus um CDI acumulado, líquido de tributo, de 48,6%. Distribuição dos ativos em %. FIIs, 5%. Imóvel, 3%. Cotas de fundos de investimentos, liquidez diária, 3%. CRIs, 89%. Valores por ativo. CRIs, R$ 2.264.084.044. FIIs, R$ 128.710.465. Imóveis, R$ 78.641.000. Cotas de fundos de investimentos com liquidez diária de instituições financeiras de primeira linha, R$ 77.657.895. Outros ativos, R$ 33.802. Total do ativo, R$ 2.549.127.207. Distribuição por indexador. IGPM, 3%. IGPM, sem variação negativa, 1,3%. TR, 0,2%. Prefixada, 0,0%. IPCA, 54%. IPCA, sem variação negativa, 26%. CDI, 16%. Por indexador, a taxa de juros média de aquisição ao ano, média ponderada pelo saldo de fechamento dos CRIs, e o indexador acumulado dos últimos 12 meses. Distribuição por tipo de risco e segmento do devedor e cedente. Corporativo, 62%. Pulverizado, 38%. Tipos de risco. Risco pulverizado. É um CRI com risco de crédito de natureza pulverizada que apresenta lastro em uma carteira de créditos imobiliários, recebíveis de loteamento ou de multipropriedade com garantia real imobiliária. Risco corporativo. O CRI corporativo apresenta lastro em uma dívida corporativa com garantia real. Os CRIs adquiridos foram apenas de grupos empresariais sólidos, preferencialmente com garantias imobiliárias e cessão fiduciária de recebíveis. Segmento do devedor e cedente. Varejo, 5%. Utilities, 5%. Logística, 4%. Multipropriedade, 3%. Incorporação, 24%. Loteamento, 24%. Hotel, 15%. Pessoa física, 10%. Investimentos em imobiliário, 10%. Distribuição por securitizadora. Os CRIs que compõem o portfólio foram emitidos por 9 diferentes securitizadoras. Opeia, 27%. Trum Security, 23%. Habitasec, 18%. Virgo, 16%. Província, 7%. Outras, 5%. Presença geográfica, com base na localização da garantia imobiliária do CRI. Quando as garantias imobiliárias estão presentes em mais de um estado, foi optado pelo estado com maior volume em garantia imobiliária. Percentual de distribuição geográfica foi calculado com base no saldo de fechamento dos CRIs sobre o patrimônio líquido do fundo. Base, fevereiro de 2024. O fundo possui CRIs com lastro imobiliário distribuídos principalmente em 15 estados brasileiros. A maior concentração encontra-se no estado de São Paulo. Portfólio. O RSR11 tem uma cotação de R$ 86,41, o que representa um PVP de 0,91, ou seja, o fundo está sendo negociado 9% abaixo do valor do seu patrimônio por cota, que é de R$ 95,41. O fundo tem um dividend yield de 12,11% ao ano, ou seja, o fundo paga em média R$ 10,85 de rendimento por cota a cada ano, ou 88 centavos por mês. O fundo tem uma liquidez média diária de R$ 2,8 milhões, o que facilita a entrada e a saída do investimento. E o fundo tem uma valorização de 19,19% nos últimos 12 meses, ou seja, o fundo teve um desempenho positivo no período. O fundo tem 176.868 cotistas. O fundo emitiu 26.441.639 cotas. O valor patrimonial do fundo é de R$ 2,5 bilhões.
O RSR11, FI REC Recebíveis Imobiliários, é um dos maiores fundos imobiliários no segmento de recebíveis imobiliários, CRIs. Ele é considerado um fundo de risco médio. Aqui estão alguns dos riscos associados ao RSR11. Risco de crédito, este é o risco de inadimplência. No RECRE 11, esse risco é mitigado por diferentes classes de garantias, incluindo garantias reais sobre imóveis. Risco pulverizado, este risco está associado à diversidade de créditos imobiliários, recebíveis de loteamento ou de multipropriedade com garantia real imobiliária. Risco de liquidez, este é o risco associado à capacidade de comprar ou vender uma cota do fundo no mercado. Novas emissões podem causar um prejuízo à valorização do fundo, além do aumento dos cotistas que podem diminuir o rendimento do fundo. 4. Risco de mercado, este é o risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira. Lembre-se, é importante fazer sua própria pesquisa e considerar seus objetivos de investimento antes de investir em qualquer fundo imobiliário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre o RSR11, o fundo imobiliário que investe em recebíveis imobiliários. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse fundo. Se você quiser saber mais sobre o fundo, eu recomendo que você leia os relatórios gerenciais mensais, que estão disponíveis no site do administrador do fundo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!